na coluna do jornalista Alex Braga, que está no jornal Diário do Amazonas e também no jornal 10 Minutos, que são aqui do Grupo Diário de Comunicação, tem uma manchete que chamou a atenção de muita gente. Ela diz assim: primo de Alessandra Campelo é suspeito de fraudar 8.400.000 reais em licitação. Acabou de entrar essa pessoa na Secretaria de Estado da Saúde, que tem um orçamento bilionário. Jornalista Alex Braga, bom dia, seja bem-vindo. Ontem no teu programa tu dizias que tu ias começar a colocar essas informações com as provas, né? E chegou o dia. Bom dia, Patrick. É sempre um prazer estar aqui no teu programa, é sempre um prazer falar com teus ouvintes, os teus ouvintes que nos acompanham agora de casa, do carro, do estado do Amazonas inteiro, onde chega a nossa conexão, onde chega a internet, onde chega a rádio Diário do Amazonas, a 95.7. É importante salientar, Patrick, que nós estamos passando o estado do Amazonas a limpo. Até aqui, os corruptos, os políticos corruptos, os empresários corruptos enganaram o povo do Amazonas. A partir de agora, o povo do Amazonas não será mais enganado. Nós vamos tirar toda a sujeira debaixo do tapete e vamos mostrar para a população. Por quê? Porque nós fazemos um jornalismo investigativo, um jornalismo sem maquiagem, um jornalismo doa a quem doer. Um jornalismo que bate no Chico, mas também que bate forte no Francisco. Eu quero aqui, antes de falar da minha coluna, falar de uma família criminosa no estado do Amazonas, que é a família do senador da Maus Caminhos, a família do senador Omar Aziz. E quero aqui, pelo segundo dia consecutivo, chamar a atenção dos membros da CPI. Por quê? Até agora, os membros da CPI ainda não convocaram a família do senador Omar Aziz para prestar esclarecimento sobre desvio na saúde pública do Amazonas. Há bem pouco tempo, toda a família do senador Omar Aziz foram presos na Operação Maus Caminhos. Todos os irmãos do senador, inclusive sua esposa. O senador só não foi preso porque é senador da República e tem foro privilegiado. Porque as denúncias são tão grandes em relação ao senador Omar Aziz que a Polícia Federal pediu sua prisão. Por quê, Patrick Mota? Porque tem vastas provas de que o senador, junto com a quadrilha da Maus Caminhos, recebia propina. O verdadeiro líder da Maus Caminhos se chama senador Omar Aziz. Ele comandava o desvio de corrupção dentro da saúde. E o que mais me chama a atenção nisso tudo é a postura do governador Wilson Lima, de ter chamado toda a equipe de confiança do Omar Aziz, inclusive ele, para estar dentro da Suzam, está dentro da Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas, está mandando no governo do Wilson Lima. Aí eu me pergunto como, e deixo aqui um conselho ao governador do Estado do Amazonas. Governador, o senhor convocou, chamou, contratou o ex-governador e senador Omar Aziz para ser seu consultor de crise, para ser seu consultor na saúde. Na saúde, governador Wilson Lima, aonde a família do Omar Aziz foi presa. Todos foram presos, inclusive a esposa do senador Omar Aziz. Aí eu me pergunto mais uma vez e pergunto para a sociedade do Amazonas, se a CPI da saúde é séria, se a CPI da saúde quer de fato passar o Amazonas a limpo, passar a saúde do Amazonas a limpo, porque os familiares, a esposa do senador Omar Aziz e o próprio senador Omar Aziz ainda não foram prestar esclarecimento na CPI.
Por quê? A corrupção na saúde inicia lá na Maus Caminhos. E hoje, eu falo aqui, sem medo de errar, a Maus Caminhos continua no governo Wilson Lima. E a Maus Caminhos hoje no governo Wilson Lima é 2.0, Patrick Mota. É uma vergonha. Se existe justiça no Brasil, eu me pergunto, por que o senador Omar Aziz ainda não está na cadeia? Ainda não está lá no Puraquequara, porque lá que é lugar de ladrão. Lugar de ladrão não é no Senado Federal. Lugar de ladrão não é gerindo a coisa pública. Lugar de ladrão não é dentro da sociedade amazonense. Os ladrões têm que ser presos. E você, Omar Aziz, é uma vergonha para o estado do Amazonas. Você deveria estar na cadeia. Alex Braga, e chama também a atenção essa descoberta que você traz hoje na tua coluna, que o primo da Alessandra Campelo é suspeito de fraudar 8,4 milhões de reais em licitação. O primo da Alessandra Campelo já é um velho conhecido dos governos. Inclusive, é um velho conhecido do governo mais corrupto do estado do Amazonas, que foi o governo do José Melo. Ele trabalhava no governo do José Melo. Então, essa fraude, e não é eu que afirmei a fraude de 8,4 milhões, quem fala disso é o próprio Ministério Público Estadual, que está investigando essa fraude. Eles ficaram de fazer o pró-exame e não fizeram, prejudicando pessoas, prejudicando famílias que poderiam ter sido feito as suas casas, poderiam não estar morando no alagado, mas, enfim, não foi feito o pró-exame e o primo da Alessandra Campelo está respondendo no Ministério Público por fraude de 8,4 milhões de reais. Ô Alex, olha só, você está falando desses assuntos que são muito importantes, envolvem o atual secretário de Estado da Saúde e nesse momento a nossa produção acaba de confirmar que está havendo manifestação com carro de som referente aos pagamentos dos vigilantes que prestam serviços na saúde nos hospitais e SPAs, pagamentos que estão atrasados. É lá em frente a Suzano, a manifestação, a produção está falando, nesse momento, agora, manifestação de trabalhadores que não recebem em frente a Suzano, usando inclusive carro de som. Agora. É uma vergonha para o estado do Amazonas. Nós acabamos de ter uma secretária de saúde que foi presa por suspeita de desvio de dinheiro público, inclusive está respondendo processo lá em São Paulo. E aqui, gente, nós poderíamos ter convocado, ter indicado uma pessoa limpa, sem um passado obscuro. Mas não, o governador preferiu lotear as secretarias do estado do Amazonas e colocou o primo da Alessandra Campelo lá, mesmo respondendo um processo por fraude de 8,4 milhões. Lá no pró-exame, obras que deveriam ter atendido a comunidade da Sharp, o Garapé do Bindá, o São Sebastião, mas não foram atendidos. Patrick, dinheiro público, Patrick. Dinheiro público, é farra com dinheiro público. Essas pessoas não têm mais medo da cadeia, Patrick. Enquanto isso, a população sofrendo e reclamar para quem, né? Para quem? É o que eu digo, se ainda existe justiça no Amazonas, se ainda existe justiça no Brasil, que os culpados, que os corruptos sejam presos. O Wilson Lima, tá na hora. Tá na hora, Wilson Lima. O senhor quer fazer um governo diferente? Está na hora de parar de tentar lotear os cargos públicos, as secretarias, para você tentar se salvar do impeachment. Você colocou o primo da Alessandra Campelo na Secretaria de Saúde, não pela sua competência, não pelo seu histórico de homem íntegro, não. Você colocou ele lá pelo um pedido da Alessandra Campelo e porque o senador da Maus Caminhos deu ok. Vocês querem continuar saqueando o estado do Amazonas, vocês querem continuar saqueando a saúde pública do Amazonas e colocaram um secretário lá
que trabalhava para o José Melo, que era um dos pupilos do José Melo, que era um dos homens de confiança do José Melo. Na verdade, de homem de confiança do José Melo, a Alessandra Campelo entende bem. Dito o que ela foi fazer em Brasília junto com Afonso Lobo. Alex Braga, jornalista, muito obrigado pela sua participação. Hoje à noite, 18 horas, tem Amazonas Diário, com o Alex Braga ao vivo. Informações, provas, documentais, jornalismo investigativo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Patrick. Até amanhã.